Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui, vamos produzir, ensinar mais um pouco da palavra de Deus. E hoje, se Deus nos permitir, quero começar, a partir de hoje, fazer alguns vídeos a respeito de coisas que Deus não faz, que Deus não pode fazer. Ainda que os homens podem fazer, mas Deus não. E às vezes ficamos preocupados, porque a Bíblia fala que Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente, eterno, imutável, santo, e esses todos são atributos de Deus, e que somente a Trindade, ela ostenta, elas têm, nem os anjos, nem o diabo, os infernos, o homem, criatura tem. Então, se Deus é onipotente, o que é onipotente? Quer dizer, todo poder. Então, mesmo sendo todo poderoso, ele não pode fazer algumas coisas? Realmente, ele não pode, por quê? Não porque ele não tem como fazer. É porque se ele fizer, contraria a sua divindade, a sua santidade e a sua própria palavra. Então, vamos estudar, mas antes quero te pedir para você deixar o seu like, seu comentário, escrever no vídeo, embaixo no vídeo está escrito inscrever-se, clica ali, automaticamente será inscrito, isso ajuda muito nós no canal. Hoje é o primeiro vídeo que vamos fazer sobre assuntos, coisas que Deus não pode fazer. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37, o anjo Gabriel falou a Maria, dizendo, porque para Deus nada será impossível. Veja, então, o anjo está dizendo que para Deus nada será impossível. Em Gênesis, capítulo 18, versículo 14, Deus fala, através do anjo, para Sara. Haveria coisa alguma difícil para Deus? Em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 também fala. Deus criou tudo que existe pela palavra, o invisível e o visível. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus disse, haja céus, anjos, planeta e terra. Então, Deus é o Criador e ostenta o poder de tudo e todos. E lendo estes versículos da Bíblia Sagrada, mostrando que Deus é todo-poderoso, e vamos então compreender como que tem coisas que Deus não pode fazer. Então, a primeira coisa que eu entendo que Deus não faz, porque contraria a sua santidade, sua divindade, é prestar culto. O que é cultuar? A palavra culto, ela ensina, ela deriva de um ensinamento sobre conjuntos de atividades e ritos pela quais se adoram uma divindade. Na verdade, então, o culto é a adoração à divindade, com cânticos, louvores, orações, sacrifícios, reverência. Então, olhando desta maneira, cultuar é para quem é servo, para quem é criatura, não para quem é Deus. Olha o que o próprio Deus diz pela sua palavra em Isaías 45:5. Eu sou o Senhor, e não há outro, e fora de mim não há Deus. Em Isaías 42, Deus continua falando, dizendo, eu sou o Senhor, e esse é o meu nome, e não darei a outro a minha glória, nem a imagem de louvores. E quando Jesus estava na tentação no deserto, ele repreendeu Satanás dizendo assim, em Lucas 4:8, porque está escrito, adorará o Senhor Deus, e só ele servirá. Então veja, Deus não presta culto. Às vezes ouvimos alguém orando, dizendo, Deus nos concede um culto abençoado. Essa pessoa, ela não está falando algo mal, ela está usando palavras de ignorância. Ela está pedindo para Deus nos dar um culto. E que, na verdade, é o contrário, somos nós que damos a cultuar a Deus, que cultuamos ao Senhor. Pois Ele nos perdoou, nos salvou, nos transformou de criatura a filhos. E por isso a Bíblia Sagrada diz que Deus está procurando os verdadeiros adoradores para cultuá-los em espírito e em verdade. O salmista escreveu o Salmo 95, verso 6, dizendo, ó vinde, venha, adoraremos e prostraremos, ajoelharemos diante do Senhor que nos criou. E no último salmo, o salmista continua dizendo, louvai o Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai pelos seus poderosos atos, louvai com som de trombetas, louvai com tamborim e danças, louvai com símbolos sonoros, tudo quanto tem fôlego de vida, louve ao Senhor. E o salmista que escreveu o Salmo 42, e verso 1 diante, diz, dizendo, como a corça anseia pelas águas do ribeiro, assim, a minha alma anseia para cultuar, para adorar pela presença de Deus. Então veja, isto é uma verdade. Deus deseja que nós cultuamos a Ele, pois nós devemos louvar a Deus pelo que Ele faz e pelo que Ele é. Adoraremos o Senhor na beleza da sua santidade. Então aprenda que quem tem que cultuar a Deus somos nós. Deus não dá
não presta culto a ninguém. E a glória de Deus não se é dividida para com nenhuma criatura. Por isso, que quando você for louvar a Deus, não diga esse louvor é para o fulano de tal, pelo aniversário. Este louvor é para a fulana de tal, não. Louvor e adoração é somente para Deus. O culto, a igreja, o recinto foi feito com prioridade, centralizando uma cristocêntrica direção do próprio Espírito para Deus. A igreja não é para comemorar festa de aniversário de crente, de pastor. A igreja não é lugar de palestra de político. A igreja não foi feito para fazer festinha de 15 anos. A igreja não foi feito para comemorar a formatura de algum aluno de faculdade. A igreja foi estabelecida para cultuar a Deus. O lugar, o recinto geograficamente escolhido por Deus, para que Deus seja o centro de toda a palavra, oração, ações, pensamentos, desejos. Quando nós saímos deste propósito, cometemos a carnalidade e, consequentemente, pecamos. Então, que prestemos verdadeiramente culto em espírito, em verdade. Porque Deus, o Pai, está procurando em nossa geração os verdadeiros adoradores. Que Deus abençoe a todos ricamente, em nome de Jesus.